Então, eu acho que esse assunto realmente é muito importante se debater. Eu acho que não chegamos ainda num consenso. Desde o artigo 36A, lá na 9504, nós já tivemos mais 4 alterações a partir da introdução do artigo 36A, o que já mostra que o assunto não é fácil de lidar. E a jurisprudência ainda realmente patina quanto a essa questão. Então, acho que, antes de mais nada, como a Maíra bem disse, eu acho que é importante contextualizar essa evolução histórica, não só legislativa, mas até jurisprudencial, acerca da pré-campanha, em breves palavras, para a gente poder entrar no nosso assunto principal, que é a arrecadação e gastos. Então, o artigo 36A, lá na 9504, simplesmente dizia que eu só podia fazer propaganda eleitoral a partir do último dia previsto pelos registros. Ponto. Nada que eu divulgasse antes, a Justiça Eleitoral aceitava. Então, ela não aceitava propaganda, nem a promoção pessoal, tinha uma restrição e uma resistência muito grande até em aceitar a promoção pessoal, porque tudo era entendido como propaganda subentendida, subliminar, propaganda antecipada, e foram várias as decisões, desde da 94, quando veio em 97, várias decisões punindo, restringindo, e tinha uma razão. Não é? O legislador queria que o prazo inicial para as divulgações de campanha dos candidatos se desse ao mesmo tempo. Nada obstante, a partir do momento que se iniciava a propaganda eleitoral com uma certa isonomia de oportunidades para todos os candidatos, não existia um limite muito rígido de gastos, os partidos é que delimitavam esses gastos e colocavam o valor que bem entendiam, e nós tínhamos lá showmícios, comícios, gastos estratosféricos de campanha eleitoral, e era muito difícil a gente chegar num consenso de respeito à isonomia das candidaturas. Então, aí nós começamos a partir de 97, nós tivemos lá em 2009, veio a Lei 12.034, que acrescentou o 36A. E aí veio dizer, não será considerada propaganda eleitoral antecipada. E listou ali 4 incisos indicando o que se poderia e o que se não poderia fazer. Mas, mesmo assim, não chegou num consenso, não se chegou num consenso a respeito do que seria propaganda antecipada, do que poderia ser feito. E aí, em 2013, nós tivemos a 12891, que novamente alterou o 36A. E eu achei interessante, olhando os projetos de lei, a exposição de motivos é muito clara desses projetos de lei, no sentido de se permitir acabar com essa divergência de entendimento acerca do que seria propaganda antecipada e permitir aí uma consolidação do conceito de propaganda antecipada regular, para poder permitir aos candidatos disporem essas ideias. Ainda não se chegou num consenso. Em 2015, uma nova alteração, aí a 13.165, que, ao mesmo tempo que reduziu o período de campanha, veio a dizer de uma forma muito clara que não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, a menção à candidatura, a exaltação das qualidades pessoais e os seguintes atos. Ou seja, afora todos aqueles incisos previstos no 36A, eu ainda poderia fazer a exaltação, a menção à pré-candidatura e ainda participar de alguns eventos ali previstos. O projeto de lei que deu origem a essa 13.165, o projeto de lei 5735, ele é muito claro para a gente ver o que o legislador tinha em mente naquele momento ao votar o projeto de lei que foi transformado na 13.165. Então, está lá no projeto de lei: atividades de pré-campanha serão considerados atos da vida política normal, a qualquer tempo, as manifestações que levem ao conhecimento da sociedade a pretensão de alguém disputar eleições ou as ações políticas que pretenderia desenvolver, desde que não
não haja pedido explícito de voto. Uso das redes sociais da internet. As redes sociais da internet devem ser consideradas inalcançáveis pela lei quando utilizadas para a livre manifestação individual do pensamento. Trata-se com efeito de verdadeiro estímulo à manifestação da sociedade. Limitação do poder de polícia não constitui prática salutar para a democracia. A limitação arbitrária de atos legítimos de campanha eleitoral. Se não há vedação prevista em lei, não é aceitável qualquer limitação de tais atos. Então, essa foi a vontade do legislador. E depois ainda veio mais uma alteração, que foi com a 13488 de 2017, que ainda acrescentou, entre os atos permitidos, fazer a divulgação da campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade da vaquinha virtual, do crowdfunding. Então, o que a gente vê dessa evolução da legislação e da própria jurisprudência? Foi uma opção do legislador permitir um alargamento dessa divulgação. E de uma forma assim, muito até razoável, em razão da diminuição do período eleitoral, onde aí poderia ser feita a campanha nos moldes previstos na Lei 9.504, permitir que se antecipasse essa apresentação de candidaturas, se apresentasse projetos e fizesse, e aí com a devida vênia de quem entende o contrário, realizar alguns gastos, eu entendo, para poder divulgar. E mesmo não tendo chegado a um consenso a partir dessa alteração da 13488 de 2017, várias decisões foram contraditórias e muito divergentes, e aí, em boa hora, o TSE, como já foi até adiantado pela doutora Maíra, o TSE entendeu em boa hora por decidir alguns parâmetros para consolidar aí o que seria efetivamente essa pré-campanha. E aí o TSE, no julgamento do 9, agravo regimental 924 e o 4346, o TSE entendeu por fixar alguns parâmetros para o que seria essa propaganda considerada antecipada. E eu acho que o TSE fez muito bem. O TSE entendeu por fixar alguns parâmetros para o que seria essa propaganda considerada antecipada. E eu acho que o TSE fez muito bem nesse sentido para trazer um pouco mais de segurança para os próprios candidatos. Porque, nada obstante a legislação preveja lá a possibilidade de pedir apoio, foram várias as decisões que nós vimos desde 2016 e também em 2018, os candidatos, os pré-candidatos, os pretensos candidatos serem condenados por pedirem apoio. Então, isso estava gerando uma insegurança muito grande. E veio o TSE e fixou alguns parâmetros, o que eu acho que foi muito salutar. Primeiro parâmetro, houve pedido explícito de voto, então aí a condenação seria propaganda antecipada. Não há conotação eleitoral explícita, conotação eleitoreira, isso é um indiferente eleitoral, a Justiça Eleitoral não tem que se preocupar com esse tipo de situação. E um terceiro parâmetro é que, independentemente de ter pedido de voto ou não, se forem utilizados instrumentos próprios de divulgação que tragam aí uma intenção eleitoreira, que eles sejam divulgados pelos meios proscritos pela legislação, ou seja, aqueles meios que são considerados como ilegais ou como não permitidos no período eleitoral, também não poderiam ser utilizados no período de pré-campanha, e ainda o tribunal fez questão de consignar que os gastos módicos próprios de um cidadão médio, de um candidato médio, ou seja, aqueles que estariam dispostos e disponíveis para qualquer um que quisesse divulgar, esses então seriam permitidos. Eu queria só fazer uma leitura pequena, muito pequena, do trecho do voto desse agravo regimental do 924,
em que se fixou o seguinte entendimento: a proibição total e a priorística de gastos pleiteada pela corrente garantista que analisa a propaganda eleitoral antecipada teria o condão de suplantar o direito à liberdade de expressão, notadamente porque seria contraditório entoar loas à garantia do discurso, vedando o uso de ferramenta que o tornem de fato efetivo. Então, realmente, se vocês forem olhar os dispositivos do artigo 36A, eu fico imaginando, é permitido distribuir material informativo e divulgar nomes. Como que eu faço isso sem gastar? Algum custo, mínimo que seja. Como que eu posso divulgar atos parlamentares sem um gasto mínimo? Como que eu posso fazer essa campanha de arrecadação prévia de recursos lá da vaquinha eletrônica sem um custo mínimo? Então, eu entendo que qualquer tipo de divulgação, ela acaba trazendo incitamente alguns custos. E estes, se eles não forem extraordinários, se eles não forem abusivos, eu entendo que realmente não haveria problema de ser feito. Eu sei que existe uma corrente, não só do Ministério Público, de juízes eleitorais, inclusive emitindo recomendações. O Ministério Público, pelo país inteiro, tem emitido recomendações para os partidos, no sentido de que é vedada qualquer arrecadação e qualquer gasto na pré-campanha, pedindo, inclusive, que os partidos colham assinaturas de seus pré-candidatos, eles aceitando essa condição de não fazer nenhum gasto antes da pré-campanha. Eu sei que muitos partidos, inclusive, já responderam que não tem como eles buscarem assinatura de pré-candidato aceitando esse termo de acordo, um TAC antecipado, porque candidato se depende. Não adianta só eu querer ser candidato. O partido tem que me aceitar, eu tenho que ser votado numa convenção municipal. Então, a gente não tem, o partido não tem hoje como saber efetivamente quem que vão ser os seus candidatos. Então, hoje a gente não tem pré-candidato pelo partido. A gente tem pré-candidato, pessoas que pretendem concorrer a uma convenção partidária e daí, então, registrarem as suas candidaturas para concorrerem. Então, assim, no primeiro momento, eu sou muito a favor da liberdade de expressão. Eu acho que impedir as pessoas de divulgarem nesse momento, e eu acho que o gasto mínimo que seja, ele é íncito a essa divulgação, eu acho que ele traz um efeito contrário à pretensão de controle. Eu acho que ele traz um efeito que aí sim prejudica a igualdade de oportunidades, porque aqueles que já são candidatos, já são eleitos, já são agentes políticos, são pessoas famosas, eles já têm uma forma de se mostrarem aí para o eleitorado, que muitas vezes, para aquele que está começando, se iniciando na carreira política, ele não vai ter essa mesma oportunidade e ele vai ficar numa situação de desvantagem se for permitido para ele se expor somente a partir do registro, que agora está lá em setembro. Então, eu acho que a Justiça Eleitoral vai ter que entender que houve uma mudança de paradigma por um processo legítimo e democrático a partir da introdução do artigo 36A e com essa evolução legislativa que ele veio, que a gente vem observando do 36A, que é uma opção do legislador de permitir essa divulgação, de permitir os concorrentes, os pré-concorrentes, de se colocarem à disposição, de se apresentarem com um valor, um gasto mínimo. E aí eu entendo que esses julgamentos do tribunal, da forma como eles ocorreram, de uma análise profunda de todos aqueles que participaram do julgamento, eu até entendia e tinha para mim que esse era um precedente. Que seria observado aí nas próximas eleições e traria uma certa segurança
para todos a respeito da propaganda antecipada. E parece que não é isso que a gente tem visto. E isso me preocupa muito, porque não só em razão do artigo 926 do CPC, que fala que os tribunais têm que prestigiar e uniformizar a sua jurisprudência, mas também lá em razão da LINDB, a Lei de Introdução às Normas Brasileiras, que prestigia muito a segurança jurídica. Não é? Eu agir conforme orientações de tribunais, se eu ajo conforme a orientação dos tribunais a respeito de determinada matéria, eu não posso, observando o que foi a orientação jurisprudencial, ser punido. Exatamente porque eu observei o que a orientação jurisprudencial me ditou como agir. Então, eu acho, assim, uma primeira manifestação, o que eu queria dizer é que houve essa mudança na legislação. Eu acho que todos nós temos que entender que tudo que foi decidido e votado antes dessa alteração não tem como ser trazido e adequado para esse novo entendimento, para essa nova norma que foi ditada pelo Congresso. E a gente tem que se adaptar, e a Justiça Eleitoral tem que se adaptar, permitindo esse exercício da liberdade de pensamento, da liberdade de expressão e punir os abusos. Acho que os abusos têm efetivamente que ser sempre punidos. Justiça Eleitoral pode pedir comprovante de gasto? Pode e deve. Toda vez que ela entender que ocorreu um abuso, peça documentação, peça prova. E se isso extrapolar o gasto médio, a possibilidade de qualquer concorrente, que qualquer concorrente poderia usar dos mesmos instrumentos, que se puna. Mas não, na minha opinião, hoje, eu entendo que não dá para limitar, como parece que vai ocorrer, e a gente tem visto que alguns integrantes do Ministério Público e da própria Justiça Eleitoral querer restringir essa apresentação dos pré-candidatos ao eleitorado. Então, num primeiro momento, eu queria deixar essa posição, essa evolução da legislação e um posicionamento pessoal de que, após a decisão do TSE a respeito, eu entendo que esses gastos módicos, mínimos, eles são necessários, eles são essenciais para permitir que essa divulgação seja efetiva, sob pena de ser letra morta. Né? A permissão legal, ela não conseguir se instalar, não conseguir produzir efeitos para os interessados. Então, assim, num primeiro momento, eu deixo aí essas primeiras reflexões. Obrigada, doutora Ana Márcia, por esse primeiro momento, muito esclarecedor. Eu gostaria aqui só de mencionar que nós tivemos um problema técnico no início, né, que está sendo, inclusive, algumas pessoas estão reportando no YouTube, foi uma falha na transmissão inicial, mas informo também que essa falha não prejudicou o andamento, né, da live. O início, a parte que não foi ao ar foi a parte introdutória dos agradecimentos, mas que o conteúdo exposto pela doutora Ana Márcia, ele foi preservado na sua integralidade. Aproveito também o ensejo para dizer às pessoas que nos escutam, que nos assistem, que podem realizar suas perguntas pelo canal do YouTube, as quais serão priorizadas, né, realizadas diretamente para as nossas debatedoras. Feitas essas considerações, agora já direcionando para a nossa próxima debatedora também, para expor um pouco desse tema tão importante da pré-campanha, que, como eu havia dito no início, e que pelo problema técnico não foi transmitido, estamos falando da pré-campanha, e esse assunto se tornou ainda mais importante, né, devido ao adiamento das eleições, que acabou por ampliar também esse período de pré-campanha. Com isso, muitas dúvidas surgiram, as quais pretendemos respondê-las, já respondemos, tenho certeza, algumas, na explanação da doutora Ana Márcia. Doutora Denise, a doutora Ana Márcia já colocou para a gente um pouquinho da ideia do gasto médio. Eu gostaria de problematizar aqui a subjetividade desse gasto médio. Será que, quais os critérios que podem ser utilizados, até mesmo pelos nossos tribunais, né, pelos nossos magistrados,
para a análise do que seria esse gasto médio. Será que o gasto médio, por exemplo, em Santa Catarina ou em Minas Gerais, pode ser analisado como o mesmo gasto médio, né, do Pará? No ensejo, eu gostaria também já de aproveitar e pedir que a senhora pudesse expor um pouquinho mais do financiamento coletivo, que é uma novidade, né, que vai ser aplicada agora, a partir do dia 15 de maio, sabemos, já é permitida a realização de doações via financiamento coletivo, e gostaria que a senhora, se possível, falasse um pouquinho disso para a gente, e qual o impacto que o financiamento coletivo vai ter nesse período de pré-campanha. Boa tarde, boa noite a todos também, porque nós aqui em Santa Catarina, eu olho pela minha janela e vejo a noite, e certamente no norte não está assim. Eu tenho uma grande alegria de estar aqui hoje com vocês, e os motivos da minha alegria são diversos. Primeiro, pelo convite que me foi formulado pela EGE do Pará, fico extremamente honrada, agradecida, também na figura também da doutora Juliana, que fez o contato inicial comigo. Tenho um carinho especial por esse tribunal. Estive nesse tribunal, ainda que virtualmente, no mês anterior, ministrando um curso justamente sobre financiamento de campanha. Tenho uma alegria enorme também de vê-las todas de mangas curtas, né? Enquanto nós estamos aqui encasacados no frio. E um grande prazer também de discutir com a doutora Ana Márcia Mello, por quem eu sinceramente nutro grande admiração, mas mais do que admiração profissional, tenho um carinho especial, porque ela é essa pessoa agradabilíssima, com quem nós temos prazer de conversar, ainda que discordemos. Então, doutora Maíra, antes de entrar expressamente na sua questão, eu preciso entrar nas questões da doutora Ana Márcia, porque eu entendo em sentido diverso. E vou dizer por que eu entendo em sentido oposto. Eu não vejo essa permissão que a doutora Ana Márcia, com tanta elegância e tanta sabedoria, extraiu de decisões pontuais do Tribunal Superior Eleitoral. Por que eu não vejo? Porque toda a nossa base, ao falar de pré-campanha eleitoral, tem que ser o Estatuto das Eleições, que é a Lei 9.504. E a Lei 9.504, de forma muito infeliz, ela não disciplina a pré-campanha. Nós temos, sim, a exceção do artigo 36A, no sentido de dar maior liberdade de expressão àqueles que entram no pleito, e acho justíssimo, acho bastante correta e bastante acertada essa alteração legislativa. Temos a possibilidade de iniciar a arrecadação pelo financiamento coletivo na pré-campanha, mas não encontraremos na Lei das Eleições a definição jurídica, os contornos jurídicos do que é a pré-campanha eleitoral. Não temos pré-candidatos, não temos qualificação jurídica de quem seja um pré-candidato neste momento. Em tese, qualquer pessoa é um pré-candidato neste momento, por mais improvável que seja a possibilidade de que o seu registro de candidatura fosse deferido, porque é apenas na ação de registro de candidatura que vai se confirmar ou não a possibilidade da candidatura. E nós somos vítimas da nossa própria liberdade de legislar, porque, embora nós tenhamos na Lei 9.504 uma lei que pretendeu ser permanente, nós temos reformas eleitorais em todos os anos ímpares que desfiguram a lei a tal ponto que é como se lei nova tivéssemos. A cada eleição nós temos isso. E, infelizmente, a reforma eleitoral que nós vemos acontecer de uma maneira tão ampla, eu ouso dizer que ela é casuística. Ela contempla a solução de determinados problemas que, naquele momento, se encontram na sociedade brasileira ou podem acontecer nas eleições que se avizinham. E, com isso, o que nós fomos formando nessa colcha de retalhos, que é a Lei 9.504, são dispositivos que conflitam, que não se completam e que não constroem de forma harmônica um sistema eleitoral para vigorar nas eleições, sejam elas municipais ou gerais. Então, nós enfrentaremos sempre essa dificuldade. Temos a liberdade de agora fazer propaganda sem que ela seja propaganda antecipada, desde que não haja pedido explícito de votos? Temos.
Mas não temos, no capítulo que disciplina especificamente as formas de arrecadação e gastos na campanha eleitoral, nenhum dispositivo legal que autorize a realização de despesas. Então, eu partilho da mesma angústia que a doutora Ana Márcia deixou tão clara, no sentido de, puxa, mas a lei disciplina dessa maneira. Nós temos uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral que estabeleceu critérios, e ainda temos pessoas, membros do Ministério Público, juízes eleitorais, a Denise Schlickman, lá em Santa Catarina, dizendo que não há permissão para a realização de gastos. Não há. O que nós temos são decisões pontuais do Tribunal Superior Eleitoral, examinando casos concretos com outras finalidades. Ou ele está examinando uma questão de propaganda antecipada, ou uma questão específica de abuso de poder econômico, como foi o caso da senadora Selma recentemente. E eu me convenço dessa impossibilidade de gastar nesse período, e vejam, entendendo que essa é uma medida absolutamente incoerente com a norma do artigo 36A, mas é assim que a legislação eleitoral está posta, porque este mesmo Tribunal Superior Eleitoral, que decidiu no caso concreto e estabeleceu critérios do que se chamou gastos módicos, é o mesmo Tribunal Superior Eleitoral que, diante da última reforma eleitoral, aprovou as regras de financiamento da campanha eleitoral das eleições municipais de 2020 e não contemplou a realização desses gastos em pré-campanha. Então, o que eu acho extremamente importante é que nós tenhamos uma reforma eleitoral que defina os contornos da pré-campanha, porque ela existe na prática. Ela existe na prática, mas ela existe à margem da lei. E ninguém, absolutamente ninguém, na minha modestíssima opinião, como pré-candidato neste momento, pode realizar um gasto que seja e ter segurança de que a Justiça Eleitoral considerará esse gasto legal. Muito pelo contrário, porque, raciocinem comigo, no período legal de arrecadação de recursos, nós temos um disciplinamento extremamente técnico e detalhado de tudo aquilo que se pode ou não pode fazer. Eu não posso pressupor que alguém realizou um gasto e não tem recursos para pagar esses gastos, certo? Então, eu vou incluir aqui um raciocínio sobre as fontes de arrecadação também. Então, no período eleitoral legalmente assim considerado, eu não posso arrecadar recursos de fontes vedadas, eu não posso arrecadar recursos de origem não identificada, eu tenho formas de ingresso desses recursos na campanha eleitoral que devem ser observados sob pena de esses recursos serem considerados como captados de maneira ilegal também, e assim serem devolvidos aos doadores ou, em última consequência, caso utilizados, recolhidos ao Tesouro Nacional. Eu tenho todo um disciplinamento de limites de doações de pessoas físicas, eu tenho limites de aplicação de recursos próprios, extremamente infelizes atualmente, né, porque muito baixos. Tenho um regramento específico para determinadas categorias de gastos, e não tenho nada disso no período de pré-campanha eleitoral. Será que esse sistema eleitoral, que pretende ser coerente, ele daria liberdade plena a qualquer tipo de arrecadação de recursos e realização de gastos, estabelecendo apenas que precisam ser módicos no período pré-eleitoral, algo que a lei não determina e o próprio tribunal que assim julgou não consolidou em norma válida para as eleições municipais? Não vejo assim. Até porque haveria uma contrariedade a uma regra legal explícita da Lei 9.504, que diz que toda e qualquer arrecadação de recursos e realização de gastos eleitorais tem que estar registrada em conta bancária específica de campanha eleitoral, de molde a que a Justiça Eleitoral possa, assim, verificar se as regras legais foram estabelecidas ou não. No período da pré-campanha eleitoral, esta conta sequer existe. Esta conta será possível abrir após a solicitação do registro de candidatura, após a obtenção do CNPJ de campanha, ou seja, a partir das convenções partidárias que definem quem é o candidato. Então, não vejo possibilidade. Se nós tivermos algum gasto de pré-campanha em algum momento, ele precisa ser realizado pelo partido político, porque o partido político possui, sim, autorização para arrecadar recursos e gastar durante todo o exercício e não apenas no período de campanha eleitoral. A forma segura de gastar é esta.
E ainda assim, é claro, o partido político vai precisar comprovar o seu interesse específico no gasto, porque este gasto constará das suas prestações de contas partidárias e assim será aferida a sua regularidade pela Justiça Eleitoral. Então, neste contexto, na forma que vejo a questão, doutora Márcia, tão ponderada e sabiamente colocada pela senhora na outra vertente da questão, que não é essa vertente mais garantista a qual eu me filio, é que o financiamento coletivo, doutora Maíra, ele é uma forma absolutamente inapropriada de viabilizar a arrecadação de recursos por pré-candidatos neste período, porque ele é um resquício de todo um regramento de pré-campanha eleitoral, que a reforma eleitoral que produziu esta possibilidade pretendia fazer, e que, ao final do processo eleitoral legislativo, foi retirada de toda a alteração eleitoral e permaneceu lá apenas o financiamento coletivo, sem que nós possamos dizer taxativamente quem são os pré-candidatos que, neste momento, estão autorizados a arrecadar recursos pela via do financiamento coletivo. A regra da lei, como diria Arnaldo César Coelho, é clara. Esses recursos não vão estar disponíveis para esse pré-candidato, a não ser que ele, de fato, se candidate. E existe uma obrigação de que ele devolva esse recurso aos doadores, caso ele assim não faça. E se não fizer? Se não fizer, não será a Justiça Eleitoral que socorrerá nenhum doador que se veja eventualmente explorado nessa arrecadação que pudesse ser indevida. Porque como nós não temos candidatos, nós não temos sequer jurisdição da Justiça Eleitoral. Então, eu realmente acredito que ela é em nada apropriada neste momento, porque está ausente dessa possibilidade de arrecadação de recursos todo o suporte jurídico que lhe deveria dar consistência. Então, neste momento, além de ser inapropriada, ela caracteriza a terceirização da captação dos recursos. Então, toda aquela responsabilidade que incumbe ao candidato pela licitude dos seus recursos permanecerá exatamente assim. E ele terá, na prática, delegado a um terceiro a operacionalização da arrecadação desse recurso. Então, de nada adiantará, no processo lá de prestação de contas à Justiça Eleitoral, alegar que uma entidade arrecadadora arrecadou um recurso de fonte vedada e, sobre isso, o candidato não tem responsabilidade. Não, ele responderá também. Então, se as possibilidades já são muito grandes de equívoco e de arrecadação inapropriada de recursos, imagine por um terceiro arrecadando em seu nome. Eu acho que os riscos crescem muito, eles se avolumam muito. Então, hoje, na pré-campanha eleitoral, se alguém fizer um gasto eleitoral, considerando lá o parâmetro da decisão pontual do Tribunal Superior Eleitoral, o mínimo que eu digo é que tenha todos os cuidados do mundo. Eu não faria jamais, porque, na verdade, todos os gastos realizados nesse período estão sujeitos a, num futuro muito próximo, serem depois razões para a alegação de inúmeras outras ações, dentre as quais a ação de abuso de poder econômico, ou mesmo 30A. Isso, doutora Maíra. Obrigada, doutora Denise, também brilhante na sua primeira intervenção. Aproveitando, dentro daquilo que a gente está aqui abordando, eu gostaria de saber, podemos começar pela doutora Denise também, né? A gente começou pela doutora Ana Márcia, e agora pode começar pela doutora Denise. Com relação a esse cenário de pandemia que nós estamos vivendo, é fato que muitas coisas mudaram, né? A vida como um todo mudou e, obviamente, isso reflete dentro do processo eleitoral. Nesse cenário de pandemia, onde as lives passam a ser um dos principais instrumentos de exposição de ideias, considerando-se ainda, né, o texto do artigo 36A da Lei das Eleições, considerando ainda a exposição da doutora Ana Márcia, quando da análise do acórdão do TSE, no caso de Várzea Paulista, no onde essa questão do gasto médio. Feitas essas devidas considerações, pergunto-lhes, é possível a realização de lives como forma de
né, de utilização dessas lives como forma do candidato, do pré-candidato se colocar ou se promover, né, pessoalmente, tal qual é a pecha do artigo 36A? É possível ainda a realização de lives sem que haja gastos eleitorais? Esta questão final que eu acho que é a mais importante, porque o artigo 36A, ele não delimita as formas pelas quais o candidato pode se dirigir ao seu eleitor. Ele permite que ele assim o faça, desde que não haja, neste procedimento, um pedido explícito de votos. É claro que aquele que assim resolve fazer, se pronunciar antes do período eleitoral propriamente dito, ele corre sérios riscos, ele corre os riscos de, eventualmente, ter, sim, contra si uma representação por propaganda eleitoral irregular. Então, eu não vejo na forma em si, na execução da live, nenhum impedimento específico na lei. Até porque não imagino que a lei chegaria a esse nível de detalhe. Não, ela não chegaria à forma, ela não chegaria a determinar como o candidato levaria as suas propostas aos eleitores que pretendesse atingir. O que ela tenta disciplinar, e dessa maneira faz muito bem, mas esquece da parte da estrutura, do como financiar isso tudo, é garantir a este pré-candidato, que também não está conceituado juridicamente em lugar nenhum, a possibilidade de que ele exponha as suas ideias, e sim, aí a doutora Márcia está coberta de razão, que ele tenha a chance de conquistar o eleitorado como novo, como aquele que surge na política de uma forma mais justa, mais equânime do que aquele que já é conhecido, já está no segundo, terceiro, quarto mandato e vai ter um esforço menor de propaganda eleitoral. Então, isso a lei permite, ela abre essa possibilidade e ela não restringe a nenhuma forma. Então, eu também não vejo nenhuma possibilidade de nós dizermos que uma live não pode ser feita, ou o candidato não pode se deslocar daqui para lá para dizer nada. Não, a lei não chega neste nível de conceituação e, com isso, não traz, infelizmente, a clareza que deveria trazer para quem, neste momento, está se preparando para a campanha eleitoral. Agora, para mim, na minha concepção, a questão do gasto relativo a essas formas de manifestação, nós não temos previsão legal. E por isso não entrei na sua questão específica em relação a qual é o gasto médio. O gasto médio em Santa Catarina é diferente do Pará, de Minas Gerais. Se nós tivéssemos que fazer uma busca de parâmetros, certamente chegaríamos à conclusão de que eles são muito diferentes. E até aí, a decisão que foi tomada naquele caso concreto específico, ela não é suficiente à elucidação dessas questões de natureza operacional também, como os limites de gastos. Os limites de gastos, quando foram alçados a legais, né, a estabelecimento legal, o que já se deveria ter feito há muito tempo, eles utilizaram como parâmetros aqueles mesmos limites que os partidos informavam sem nenhum tipo de critério. E, na verdade, esses limites de gastos já deveriam considerar número de eleitores que se pretende atingir naquela eleição especificamente, peculiaridades regionais e custo da eleição. Nós precisaríamos dessas informações. Então, o gasto médio, que eventualmente poderá um dia vir a ser regulamentado expressamente em resolução, ou mesmo ser objeto de reforma eleitoral, ele também precisa entrar nessa questão, porque não vai ser possível decidir em cada caso concreto o que é um gasto módico. O que é um gasto módico para a doutora Ana Márcia pode ser muito diferente do que para mim é um gasto médio, porque isso certamente vai refletir nas condições econômicas, financeiras, fáticas, que cada um de nós possui de maneira diferente, né? Então, voltando à questão que você colocou, doutora Maíra, não há, para mim, nenhuma restrição legal a respeito da realização de lives, como não há de nenhuma outra forma de acesso aos eleitores. O que a lei se preocupa em dizer é que não pode haver pedido explícito de votos, e é apenas isso. Eu já acompanhei diversos processos aqui no nosso tribunal, sendo julgados, em que a questão sempre se volta à propaganda propriamente dita, para verificar se a propaganda é regular ou não, havendo ou não o pedido explícito de votos, e o custo daquele ato específico jamais entrou em discussão, porque não havia sequer a possibilidade de que isso fosse feito. São problemas que, infelizmente, vão ter que ser enfrentados, no caso concreto, pela Justiça Eleitoral, e isso complica-se muito
quando nós dizemos que estamos numa eleição municipal, porque nós teremos possibilidades de decisões diferentes em todas as zonas eleitorais. E eu não me arrisco a dizer quantas zonas eleitorais são neste momento no Brasil, mas posso garantir que certamente nós temos milhares. Isso. Doutora Ana Márcia, uma pergunta muito recorrente com relação ao tema, que de alguma forma a doutora Denise, ela já deu, né, a sua opinião, mas que, né, por já terem perguntado também aqui, já realizando, já fazendo a pergunta aqui de uma pessoa que está participando conosco, é com relação ao impulsionamento de conteúdo. Ele pergunta: o impulsionamento pago de pré-campanha em redes sociais, desde que não haja o pedido explícito de voto, é permitido? Essa eu vou te falar que 9 entre 10 perguntas hoje em dia se relacionam ao impulsionamento. Assim, para mim é um prazer enorme sempre ouvir a doutora Denise, assim, é uma aula que ela sempre dá para a gente. Assim, temos nossas discordâncias, mas eu entendo essa corrente garantista. E, assim, para entrar no impulsionamento, eu queria só salientar um aspecto que eu acho que é muito importante. Na interpretação das normas eleitorais, eu não acho que a legislação eleitoral ela deva ser interpretada no sentido de que só é possível fazer o que está ali prescrito. Eu acho que ali na legislação eleitoral existe um regramento colocando muitas formas de como deve ser feito, algumas proibições, mas o que não está ali especificamente expresso, eu entendo que é possível fazer. Eu acho que ali a gente não pode trazer como se fosse a legislação de uma administração pública, que eu só posso fazer especificamente o que está ali prescrito. O 36A, quando ele quis estipular responsabilidade e competência de gastos, ele foi expresso. O inciso 2 e o inciso 6, eles são expressos. Quando que determinados gastos só podem ser feitos pelos partidos. Aí sim, ali está determinado. Agora, isso me leva a concluir que se os outros gastos, se os outros atos podem ser praticados e envolvam, de alguma forma, algum custo para eles poderem se efetivarem, não necessariamente eles têm que ser gastos pelo partido. Quando o legislador quis que os gastos fossem do partido, e aí eu acho que são gastos que podem ser mais vultosos mesmo, realização de seminário, congresso, reunião de iniciativa da sociedade civil, especificamente esses gastos o legislador quis que o partido fosse o responsável. O partido pode ser responsável pelos outros gastos? Pode, se assim quiser, mas eu entendo que o candidato, se tiverem gastos mínimos, módicos, e aí a gente pode entrar, o que seria módico? Eu vou dar um exemplo aí da Justiça Eleitoral interpretando irregularidades na prestação de contas, por exemplo. Formou-se o entendimento na jurisprudência para se aplicar o princípio da insignificância que gastos irregulares de até 10% eles seriam considerados insignificantes e não necessariamente levariam à rejeição de contas. Eles poderiam até importar numa devolução de valores que fossem de origem RONE, né? Não identificada, ou um gasto irregular, principalmente na prestação de contas de partido, que eu digo isso, se os gastos forem irregulares num percentual muito pequeno, módico, a Justiça Eleitoral mesmo já entendeu para aplicar o princípio da insignificância. Então, acho que a Justiça Eleitoral pode sim, e perdeu uma grande oportunidade quando dos julgamentos desses dois recursos que foram citados, que foram julgados recentes, exatamente em razão dessa necessidade de se capitular e de conceituar o que seria propaganda antecipada, perdeu uma grande oportunidade de se dizer isso. Eu acho que, de repente, poderia até ter decidido um percentual, olha, seriam módicos 10% do valor que o candidato está autorizado a gastar na sua campanha. E isso, sim, eventualmente, diante de uma apresentação muito profissional, que claramente demonstre que envolveu gastos,
A justiça eleitoral, sim, pode ser provocada, ou até de ofício, buscar saber quais que foram esses gastos. Então, por exemplo, no impulsionamento, eu tive até esse papo hoje com nosso amigo Alexandre Basílio. Surgiu essa discussão num grupo, e ele dizendo que o impulsionamento não seria permitido, não em razão especificamente de importar em gastos, mas porque seria proibido pela pessoa física fazer o impulsionamento na campanha. Só o candidato, o partido político, a coligação poderiam fazer impulsionamentos. E se é proibido ao particular, a pessoa física fazer esse tipo de publicidade, de divulgação no período eleitoral, logo no período de pré-campanha também seria proibido. E aí o meu papo com o Alexandre Basílio foi o meu questionamento. Qual é a razão disso? Qual é o fundamento? Está se protegendo quem? Porque se o candidato quiser fazer esse tipo de divulgação, ele doa o valor para o partido impulsiona, se responsabiliza pelo impulsionamento, e aí poderia ser permitido? Então, eu queria saber a quem se destina essa proteção. Eu acho que a gente tem um fetichismo aí, uma necessidade de restrição muito grande, e a gente esquece determinados valores que eu acho que são mais importantes. Então, eu acho que num momento de restrição de período, restrição de valores, de despesas numa campanha, eu acho que eu tinha que possibilitar o cidadão que pretenda concorrer, ele se apresentar para a sociedade. Eu falo que são tantas restrições, hoje a propaganda eleitoral virou uma pobreza só. É muito pobre. Além de ser pouco tempo, eu não posso fazer praticamente nada. Até o tamanho do adesivo, o local onde eu tenho que colocar na minha casa, isso cria até uma antipatia para o eleitor. É um assunto muito ruim. E aí eu fico com medo, eu disse isso até hoje nesse grupo, eu tenho muito medo de que no direito eleitoral ocorra um fenômeno que já acontece no direito administrativo, que é o direito administrativo do medo, o direito administrativo do inimigo. Eu tenho muito medo de que surja aí o direito eleitoral do medo. As pessoas passam... eu até contei esse caso na live que eu fiz com a doutora Juliana, um candidato a prefeito me perguntando, doutora, posso impulsionar? Posso fazer isso? E eu falei, mas o senhor vai ser candidato à reeleição? O doutor, eu vou, mas não conta para ninguém, não. Pelo amor de Deus, eu sou traumatizado. Eu já tomei tanta multa por fazer um calendário, por curtir um comentário, por dizer numa formatura, por responder uma pessoa que me perguntou se eu iria se candidatar. Então, ele falou, não conta para ninguém, não, eu sou traumatizado. Então, eu fico me perguntando, é esse o propósito? A quem se destina tanta restrição? Eu acho que esse espírito de restrição, essa necessidade, historicamente, ele vem sempre depois de eventos ligados à corrupção, eventos históricos nesse sentido, normalmente depois vem um movimento legislativo e do próprio judiciário no sentido de buscar penalizar, restringir. Mas eu fico pensando assim, hoje, com o limite de gastos na pré-campanha, com o limite de gastos na campanha, formas de fazer essa divulgação na campanha são limitadíssimas. O tempo a quem deve se dirigir essa necessidade de proteção tamanha na pré-campanha que um impulsionamento ele significa uma burla à lei, uma violação ao princípio, né, de isonomia, de oportunidades. A quem se dirige? Será que o eleitor... Outro dia eu escutei um cliente falar uma coisa muito interessante, que a pré-campanha, talvez vocês não lembrem dessa propaganda, tá igual o Denorex. Não sei se vocês lembram disso. Era um shampoo Denorex que a propaganda era o seguinte: tem cheiro de remédio, mas não é remédio. Tem cara de remédio, mas não é remédio. A pré-campanha é eleitoreira. Tem uma conotação eleitoreira clara. Se eu posso dizer que eu vou ser candidato, se eu posso pedir apoio, se eu posso explanar os meus projetos, os meus planos, como dizer que isso não é eleitoral? Então, vamos falar, não é propaganda eleitoral, mas tem conotação eleitoreira, é evidente.
Então, assim, a quem se destina essa necessidade de proteção? E aí, então, respondendo a pergunta, acho que o impulsionamento, se feito em valores módicos, e eu acho que a Justiça Eleitoral tem como fixar esses valores módicos, existem parâmetros que ela pode utilizar, como já utilizou, como eu disse, na prestação de contas, permitindo que possa ser feita esse tipo de divulgação. Eu vou até, rapidamente, um caso que me chegou hoje, que eu achei muito interessante. Espalharam por vários municípios do Brasil outdoor criticando os senadores que votaram a lei do fake news. E convocando, inclusive, a população que nas próximas eleições não vote neles, que é para marcar bem quem votou a favor desse projeto de lei, que eles não merecem a confiança do povo. Eu fico pensando se isso fosse transplantado para o ambiente municipal. Qual instrumento que o agente político, o candidato, o vereador, o prefeito teria para dar essa resposta na mesma amplitude? O senador Anastasia, o senador Rodrigo Pacheco, que especificamente estão nesse outdoor que eu mencionei, eles têm direito de fala em qualquer lugar da imprensa, televisão, rádio, jornal, eles têm esse direito de fala de poder justificar. Mas e o prefeito, o vereador, o candidato, o presidente de associação? Se recebe uma crítica dessa forma, apenas mandar tirar esse outdoor, essa propaganda contrária, negativa a ele, não seria suficiente, impedindo ele, nesse momento, até de responder e falar, de se elogiar, de falar o que fez, por que votou, sem o perigo amanhã de ser considerado uma propaganda antecipada e gastos indevidos que isso eventualmente possa ocorrer. Então, data vênia, eu entendo que o que está na legislação não necessariamente implica que eu só posso fazer o que está ali escrito. Eu entendo que o que está vedado e determinado ali, em termos de forma, de quantidade, de valor, o candidato tem que observar. Mas se não há a vedação expressa, eu entendo que não há impedimento para o candidato assim se manifestar. Isso. Verifico aqui também que no chat muitas perguntas relacionadas ao impulsionamento de campanha, a questão desses valores módicos, mas entendo que a doutora Ana Márcia muito brilhantemente já as respondeu. Aproveitando a discussão, eu gostaria de perguntar a vocês também se dentro desse cenário que estamos vendo, né, de ampla utilização da internet, a internet como o principal instrumento de divulgação de ideias, sobretudo nesse contexto de pandemia, né? Considerando ainda, sabemos que o uso da internet, por vezes, ele não é de graça, ele gera custos. Sabemos também que, por vezes, uma simples propaganda, né, desses influencers ou de alguém que tenha qualquer tipo de influência sobre um determinado público, qualquer tipo de propaganda acaba tendo altos valores monetários. Sendo assim, pergunto-lhes, seria possível um reconhecimento, uma visualização de um possível abuso dos meios de comunicação social nessa pré-campanha, de forma a virem a ser sancionados? Seria possível esse reconhecimento? Doutora Denise. Bom, antes de mais nada, eu quero dizer que eu concordo em muitos aspectos com o que a doutora Ana Márcia fala, assim, e que creio que seria um consenso entre nós, certamente afirmar que nós precisamos de uma reforma eleitoral mais substantiva, que discipline aquilo que realmente importa. Isso nós precisamos. Eu não tenho, embora não tenha sido convidada como representante da Justiça Eleitoral aqui, não consigo sair do que eu sou, né? Sou servidora da Justiça Eleitoral, para dizer nesse momento que o TSE, muito injustamente, com muita frequência, é acusado de legislar. E vejo que a crítica de legislar, de excesso, ela só vem, ou vem de uma maneira assim mais aguda, quando ela é de controle. Então, é muito bem recebida essa aparente
legislatura do TSE quando ela é liberal, quando ela regulamenta aquilo que possa interessar mais. Então, assim, esse clamor pela regulamentação, por exemplo, do gasto módico, certamente se o TSE assim fizesse, não seria criticado. Então, existe uma disparidade daquilo que o TSE pode ou não pode fazer, mas o fato é que a lei, doutora Ana Márcia, ela restringe as regulamentações do TSE à mera operacionalização da lei, e precisa ser assim. Trabalhando há muitos anos, mais precisamente, por se eu disser o ano aqui, vão achar que eu tenho 80, né? Mais precisamente desde 1994, no TSE, nesses grupos de confecção de normas, eu posso lhe dizer que, da nossa parte, nunca há a intenção de criar regra, não. A nossa intenção é sempre tornar operacional aquilo que a lei previu e que de tão modificado, e modificado às vezes tecnicamente com muita incorreção, se torna inaplicável, caso você não teça a colcha de retalhos para que ela possa cobrir alguma coisa. Sob pena de inviabilizar a aplicação desses recursos. Então, na verdade, o que nós precisamos, e precisamos para ontem, é uma reforma eleitoral substantiva, que regulamente aquilo que interessa. Não me interessa como cidadã, e aqui não falo pela justiça eleitoral, que a propaganda eleitoral tenha que ser medida com régua, como já vi nos processos, as pessoas se levantando e medindo com régua, ou vendo se uma propaganda colocada numa parede e a outra na outra, transversal, se olhando por um ângulo, aquilo não ultrapassa a medida. Isso não tem importância para a população. Há coisas mais importantes, e hoje, para mim, salta aos olhos a questão da pré-campanha. Ela precisa ser regulamentada. Porque a questão que a doutora Maíra colocou a respeito da possibilidade de termos ou não um processo por abuso de poder de comunicação propriamente na pré-campanha eleitoral não está disciplinado em lugar nenhum. E nós sabemos que a questão sancionatória propriamente do direito, ela exige, sim, uma estrita delimitação sob pena de que nós estejamos, daqui a pouco, sancionando pessoas por algo que sequer o Congresso Nacional disciplinou como ilegal ou como indevido. Então, nós temos não só essa questão, nós temos muitas outras. E a questão do impulsionamento, doutora Ana Márcia, eu e o nosso amigo Alexandre Basílio já conversamos muito a esse respeito. A questão da pessoa física, nesse caso, a importância dela é porque, não que o candidato seja uma pessoa jurídica, mas a caracterização do candidato como candidato, diferente da pessoa física que lhe deu origem àquela situação, ela é muito importante para que você possa distinguir aquilo que é o ato da candidatura e aquilo que é o ato da pessoa física propriamente dita. E no financiamento de campanha isso toma singular importância, porque nós estamos com recursos muito vultosos, públicos, aí sendo aplicados nas campanhas eleitorais, e para que esses recursos possam caracterizar-se como regularmente aplicados, eu preciso ter condições de vinculá-los à campanha eleitoral. E quando é a pessoa física que realiza os gastos, fica muito difícil de dizer, para não dizer impossível, que um determinado gasto é de campanha e o outro não é, porque a vida dela, como pessoa física, continua todos os dias, independentemente de ela pretender se candidatar a uma eleição ou não. E aí, em relação às redes sociais propriamente, vamos falar aqui do impulsionamento no Facebook, em relação à última eleição, a eleição de 2018, este foi um problema desastroso para a grande maioria dos candidatos, que, por falta de possibilidade de regulamentação na pré-campanha, eventualmente fizeram gastos com redes sociais, criaram contas para poder impulsionar os seus conteúdos e depois, já devidamente caracterizados como candidatos, não conseguiam comprovar que aquelas despesas eram da campanha eleitoral, porque elas eram lastreadas por documentos fiscais que tinham sido emitidos em nome da pessoa física. Então, esses problemas são certos depois na prestação de contas, até porque esse tipo de despesa, e aí é uma particularidade da empresa Facebook, ele é feito de uma maneira diferente como as demais despesas do mercado. Você adquire créditos, a empresa vai prestando os serviços de impulsionamento e, ao final, fatura. Estes valores dos serviços, não vi nenhum, e vi centenas de processos, nenhum valor total dos serviços prestados coincidiu com um dos créditos comprados. Então, nós sempre tínhamos uma sobra aqui.
Esta sobra significa o quê? Significa um serviço pago que não foi prestado. Se ele foi pago com recursos privados ou com recursos do fundo partidário, ele é sobra de campanha, pertence ao partido. Se ele foi pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, ele pertence ao Tesouro Nacional e gerou obrigações de devolução aos milhares no Brasil inteiro. Então, essa preocupação de pagar o impulsionamento em si, volto a dizer, a questão não é a forma pela qual o pré-candidato, que não temos conceito, pode se expressar ou não, mas é como ele materializa isso depois, durante a campanha, de forma a poder comprovar a regularidade. Neste momento, quando ele faz o impulsionamento e faz o gasto como pessoa física, ele vincula o seu nome àquele CPF e tem dificuldades imensas de transformar aquilo numa conta de fato de candidatura. Então, esse cuidado é preciso ter. E o abuso de poder de comunicação, doutora Maíra, eu imagino que ele seja possível também, mas ele vai ser examinado no caso concreto. Nós não temos nenhuma linha segura legislativa que diga, olha, se acontecer isso nas redes sociais, nós estamos diante de um abuso de poder de comunicação. Infelizmente, não temos. É o que a falta de legislação nos traz. Eu adoraria estar num sistema jurídico em que nós pudéssemos ir decidindo aquilo que nós consideramos melhor. Que nós consideramos melhor independentemente da esfera em que nos encontrássemos. No Poder Judiciário, nós não devemos fazer isso. As regras legislativas não são postas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Não lhe cabe dar esses contornos de definição. Ele pode decidir pontualmente no caso concreto e resolver aquele caso concreto propriamente, mas isso não deve produzir regras gerais de aplicação irrestrita sem que o Congresso Nacional lhes dê peso e força de lei. É a minha opinião. Obrigada, doutora Denise. Temos aqui uma pergunta do Guilherme, e nessa esteira, ele pergunta, em tempos de pandemia, surgem as redes sociais como um mecanismo de pré-campanha. Nessa linha, os gastos em tecnologia para promover o novo normal eleitoral implicariam em propaganda extemporânea? Sou eu que vou responder? É para quem? Pode ser doutora Ana Márcia, doutora Denise. É aquilo que nós já falamos, né? Assim, o 36A, ele fala sobre a possibilidade, tá lá, ó, divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas, inclusive nas redes sociais. Né? Não configura propaganda eleitoral antecipada, desde que não envolva pedido explícito de voto, exaltação das qualidades, menção à pretensão candidatura, poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via internet. Então, assim, eu acho que a participação, e aí eu acho que até a questão das lives também, participar, fazer divulgação pela internet, eu acho que a legislação está aqui muito claramente, não tem dúvida nenhuma que ela permite essa divulgação pela internet. E aí é o que eu volto a dizer, essa divulgação pela internet envolve custo? Eu entendo que não há como se divulgar sem custo, sem despesa. Eu acho muito difícil. A gente que vive o lado de cá do balcão, assim, com os pequenos candidatos, pequenos concorrentes, pequenos partidos políticos que não têm estrutura nenhuma, a gente sabe que o partido não dá apoio nenhum nos municípios pequenos. Então, esses gastos realmente são dos concorrentes mesmo, dos pretensos candidatos. Eles têm esses gastos mesmos, e eu acho que sem esses gastos eles não conseguem efetivar essa divulgação que é permitida. E aí, assim, só dando uma palavra sobre essa questão do abuso, eu acho que lá, quando a Constituição foi promulgada em 88 e depois a Lei 64 de 90, né, jamais se poderia imaginar a força que a internet ganharia na vida de todo mundo. Então, tá lá que é considerado abuso a ser punido o uso indevido dos meios de comunicação. Lá na ação de investigação judicial eleitoral também, pune-se o uso indevido dos meios de comunicação. O uso indevido dos meios de comunicação, já vi muitos palestrantes dizer que nesse momento, quando foi promulgada a Constituição e também sancionada a Lei 64/90, o caso seria de abuso no rádio, na TV e na imprensa. E que não há
não havia, então, essa previsão de se alcançar aí a internet. Olha, hoje eu não conheço meio de comunicação mais forte, mais presente na vida do cidadão do que a internet. Seja pelo WhatsApp, seja pelas redes sociais. Hoje a gente tem uma realidade que várias casas, várias residências não têm telefone fixo, só tem o telefone móvel e as pessoas se comunicam pelo WhatsApp, que é uma rede social, ou se comunicam pelo Facebook, leem jornal pelo Facebook. Então, eu acho que o grande meio de comunicação hoje é a internet. E aí eu acho, tem uma discussão grande, que com certeza vocês devem estar acompanhando aí no TSE, que é uma questão de uma mutação aí, vamos falar uma mutação eleitoral, a exemplo do que acontece nas mutações constitucionais, que a gente vê sempre o Supremo decidindo a respeito. Uso indevido, a discussão lá no TSE é sobre o abuso do poder religioso. Se o abuso do poder religioso poderia ser enquadrado no que a lei fala sobre abuso de autoridade. Então, eu acho que é perfeitamente possível, quando a lei diz sobre abuso dos meios de comunicação, uso indevido dos meios de comunicação, ser enquadrada a internet aí nesse abuso e ser apurado se ele efetivamente ocorrer. Agora, o que eu acho é que não há como confundir. Eu não gosto da palavra pré-campanha, e a lei não fala isso, a lei fala em pré-candidato. Em algumas situações no 36A, vai dizer pré-candidato, né? A participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos. A lei fala em pré-candidatos. Para mim, eu não gosto muito dessa palavra, dessa expressão pré-campanha. Mas eu acho que não há como confundir atos que possam ser realizados antes do período final de registro e atos que são praticados na campanha. Esses, sim, que estão ali devidamente previstos na legislação, com prestação de contas, da forma como pode ser gasto, do jeito que pode ser gasto. Eu acho que são períodos que não podem se confundir. Quando se confundem, aí a gente vê o abuso. E aí ele pode ser punido, a jurisprudência já está mais do que consolidada, que o abuso não é só a partir dos atos praticados na campanha. Atos praticados antes da campanha também podem ser apurados sobre o viés do abuso de poder. Então, eu acho que não há como confundir. Gastos módicos, mínimos, que saiam do patrimônio, dos recursos do candidato, do concorrente, do pretenso concorrente, se ele quiser, para fazer essa divulgação e fazer valer esses atos que estão previstos no 36A, na minha opinião, eles são permitidos. Gastos módicos, não extraordinários, dentro aí de uma possibilidade que estivesse disponível para qualquer um que assim pretendesse fazer. Gastos na campanha, é isso aí. Não pode gastar mais do que foi limitado pela lei, prestação de contas, emissão de recibo eleitoral, controle absoluto da justiça eleitoral. Eventuais irregularidades, extrapolamentos, nós temos a via do abuso. E a via do abuso, as consequências são seríssimas para o candidato. Não só perder mandato, mas inclusive ficar inelegível. Então, eu acho que essa conscientização para os próprios candidatos, pelos partidos, ele vem dessa forma, dessas perguntas, dessa participação, dessa necessidade de se informar, de buscar informação, deles saberem que a Justiça Eleitoral está ali para fiscalizar. E dentro de atos extraordinários que extrapolem o razoável, a Justiça Eleitoral vai interferir sim. Mas, na minha opinião, teria que ser sob o viés do ato. Uma pergunta bastante interessante que foi feita pela servidora do TRE, a Keila Cohen, é a seguinte: ela pergunta, em tempos de pandemia, como exigir que o eleitor contribua na vaquinha? Pergunta interessante essa, se levarmos em consideração o cenário de crise econômica, né, decorrente do coronavírus, e levando-se em consideração ainda que as doações na vaquinha, como muito bem já exposto aqui, inclusive, né, na nossa live, é que quando aqui no Brasil, quando o eleitor
ele realiza essa doação para a vaquinha, é uma mera liberalidade, é algo espontâneo. E eu digo isso porque existem países, como, por exemplo, o próprio Estados Unidos, onde aqueles que doam para campanhas eleitorais possuem desconto, né, no imposto de renda. No Brasil, nós não temos isso. Como conciliar, já puxando o gancho da pergunta da Keila, como conciliar, doutora Denise, esse cenário de pandemia, de crise econômica, com as doações realizadas por pessoas físicas no financiamento coletivo, na vaquinha virtual? Ok. A questão do financiamento coletivo, as vaquinhas virtuais, eu creio que a gente precisa entender no contexto em que elas surgiram. Na verdade, nós tínhamos maciçamente o financiamento empresarial no Brasil. A partir da ADI 4650, em 2015, ele foi banido do cenário possível, e nós nos vimos, de repente, da eleição de 2014 para a eleição de 2016, sem possibilidades do que fazer, né? Então, o próprio sistema ele foi se ajustando para tentar suprir essa lacuna, e até agora não supriu, essa lacuna imensa que o financiamento empresarial deixou. E 2 mecanismos particularmente foram utilizados para isso. Um deles foi o acréscimo vultoso do financiamento público, o fundo partidário quintuplicou, e houve a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, e eu defendo, quando escrevo sobre o assunto, que nós estamos a passos largos para o financiamento exclusivamente público, a não ser que algo muito especial aconteça. E a segunda forma de intervir aqui foi tentar alavancar as doações de pessoas físicas pelo financiamento coletivo, que se caracteriza por pequenos valores doados por um grande número de pessoas. Mas alguém esqueceu, em algum momento, de verificar se nós tínhamos essa possibilidade no Brasil. Eu acho que esse modelo ele é tão inadequado nas nossas condições, porque ele exige que haja uma cultura de financiamento individual de campanhas eleitorais, como nós vemos, por exemplo, nos Estados Unidos. Lá, o financiamento das campanhas, ele é muito forte do ponto de vista das pessoas físicas, e no Brasil, não. Então, doutora Maíra, já no surgimento do financiamento coletivo, na sua primeira experiência, que foi 2018, os valores arrecadados por essa via foram pífios. E nós estávamos falando de uma eleição estadual. Quando nós estamos falando que eu não gosto muito do termo eleição geral, porque os prefeitos e os vereadores estão de fora, né? E nós temos muito mais cargos ao encargo dos estados aqui do que a própria presidência da República. Então, nessas eleições estaduais, nós temos volumes de recursos muito maiores investidos, tá? E nesta condição, partimos do pressuposto que as campanhas são maiores, elas têm estruturas de assessoria melhores, elas têm condições mais amplas de formalizar essas formas novas de arrecadação. Nós já não tivemos praticamente nada de arrecadação de recursos, o percentual foi muito inexpressivo. Eu imagino aqui numa eleição municipal, no meio de uma pandemia, e aí não é no sentido do isolamento social, não, é da queda abrupta e expressiva de condições econômicas das pessoas, sem contar a impossibilidade de nós, de um momento para o outro, girarmos a chave e todos os eleitores, de repente, passarem a ser muito vinculados a um determinado partido político, a uma ideologia específica e apoiadores dos candidatos, será muito pequeno também. E aí nós agregamos um outro fator, eu até pedi aqui que os nossos colegas abradepianos aqui me socorreram, o Bruno e o querido Fred Alvim, em relação a um número que nós discutíamos há não muito tempo, entre nós, servidores da Abradep, que eu não me recordava da cifra, 42 milhões de pessoas, simplesmente no Brasil, nunca acessaram a internet. E nas classes D e E, 85% dos que acessam são com pacotes limitados e apenas pelo celular. Quando eu falo de financiamento coletivo, as chamadas vaquinhas virtuais, eu falo de doação pela internet. Então, mesmo essa preocupação da nossa propaganda eleitoral agora, ela é praticamente exclusiva nas redes sociais. Eu sempre vejo com muita ponderação isso, porque isso é uma característica das eleições maiores. Eu não consigo imaginar na eleição municipal de Urubici, que é a minha terra natal, vocês devem ter visto aí no Jornal Nacional essa semana, né? Aquele frio terrível que teve lá. Não consigo imaginar em Urubici um candidato a vereador fazendo propaganda na internet, gente. Ninguém vai acessar. Ou vai votar? Muito poucas pessoas, porque não há essa cultura. Então, na eleição municipal,
nós temos tanto uso maciço de internet, seja para propaganda, seja para arrecadação de recursos na via do financiamento coletivo, diminuto. Nós temos isso nas grandes cidades. E nós aí, às vezes, eu me coloco nessa posição, não estou falando de vocês, a gente tende a raciocinar pelo meio onde a gente está. Eu sei que aqui na capital do estado de Santa Catarina, sim, a propaganda eleitoral será maciça pela internet. Mas se eu for pensar em mais de 85% dos municípios do meu estado, que tem menos de 20 mil eleitores, é inimaginável que a campanha eleitoral seja feita pela internet. Não, a campanha eleitoral ela é feita da forma tradicional. E aí a pandemia vai trazer prejuízos inimagináveis. Como é que essa pessoa vai buscar voto do vizinho no bar da esquina, na conversa do dia a dia, que dirá no financiamento coletivo, gente, com todas as regras que o financiamento coletivo exige, arriscando-se a delegar a um terceiro, fazer as suas vezes de arrecadador da campanha eleitoral e, com isso, trazer uma série de eventuais ilegalidades para a sua campanha eleitoral. Concordo com a querida Keila, que esteve no meu curso aí no Pará, concordo com ela de que nós temos possibilidades mínimas de ver o financiamento coletivo de fato decolar na eleição de 2020. Posso me enganar nos resultados fáticos posteriores, mas não vejo nenhuma condição prévia que nos permita afirmar que ele vai ser um sucesso. Não vai ser, não. Como me falaram essa semana, a vaca foi para o brejo. E é verdade. Exatamente. A vaca foi para o brejo. Virtual ou não, né, doutora Ana Márcia? Muito bom. E para a gente já se direcionar ao término da nossa live, né? Afinal de contas, já vamos fazer 1h30 de live, que é um assunto maravilhoso, com expositoras maravilhosas, e certamente o assunto flui. Mas já para chegarmos próximo do término da live, eu gostaria só de fazer aqui uma última pergunta, que chegou já mais perguntas para a gente, mas vamos lá, para a pergunta do Alex Viana. Ele pergunta: um pré-candidato pode montar um estúdio de gravação na pré-campanha e apresentar as notas fiscais como gastos de campanha? Claro que não, né? Essa podemos responder, inclusive, juntas, né, doutora Ana Márcia? De jeito nenhum. Claro que não. Eu acho que até a dificuldade dos tribunais consolidarem uma jurisprudência é exatamente esse tipo de situação, né? Como diz aqui em Minas, dá a mão, pega o braço, né? Assim, a legislação abre uma oportunidade de divulgação e o pessoal já quer montar estúdio, né, para fazer divulgação e ainda colocar esses gastos lá na campanha. Então, assim, realmente fica difícil de conciliar mesmo. Agora, vamos para a última pergunta, só para contemplar aqui todos os participantes. Um pré-candidato, pergunta do Andrei, um pré-candidato a utilizar do impulsionamento em rede social de uma única publicação para atrair público para um programa de lives temáticas apresentado pelo pré-candidato, pode configurar abuso? Doutora Denise. É o caso mais concreto impossível, né? Eu já podia ter mandado o nome da pessoa também, quem é a pessoa. Na verdade, a gente não tem como antecipar esse tipo de resposta. Eu não me sinto habilitada a fazer isso, talvez a doutora Ana Márcia, com a experiência dela divulgando nos casos, desejasse fazer, mas eu, com o meu lado justiça eleitoral aqui, jamais daria o resultado de uma situação dessa, até porque ela certamente será submetida a julgamento de um magistrado, de uma zona eleitoral, que pode, diante dos fatos concretos que lhe forem apresentados, se convencer completamente em um sentido ou em outro. Então, aqui eu acho que nós deixamos os nossos espectadores aqui, né, as pessoas que nos acompanham, em maus lençóis, doutora Ana Márcia, porque nós temos posições muito diferenciadas em relação ao tema, o que eu acho que é muito importante, porque aqueles que pensam como eu agora estou fazendo, estou obtemperando tudo que penso e me convenço com os argumentos da doutora Ana Márcia, ela certamente também
há de ter considerado alguns dos meus, e assim nós vamos formando uma massa crítica a respeito desse assunto, que certamente depois vai reverter em benefício de todos. E aqueles que nos ouvem nesse momento vão ficar sempre com a possibilidade de argumentar pela legalidade, utilizando os argumentos da doutora Ana Márcia, e toda a precaução no sentido do que a Justiça Eleitoral mais conservadora pensa e vem se pronunciando com os argumentos que eu apresentei. Este caso, especificamente, concreto ao extremo, ele vai ser decidido apenas pelo magistrado a quem ele for submetido. Nós não temos regras para isso, não. Obrigada, doutora Denise. Só também acrescentando rapidamente, a dinâmica da vida ela é muito movimentada, rápida, e a legislação não dá conta, né? E o ser humano tem uma criatividade que a gente não dá conta de acompanhar. Então, o que dirá a legislação, né? Então, eu acho que o julgador, ele, principalmente agora, em tempos de pandemia, e agora, depois das eleições de 2018, em que a gente viu um papel muito importante da internet, ele vai se deparar, o julgador municipal, ele vai se deparar com situações que ele nunca antes julgou, que ele nunca antes decidiu. Então, antes eram shows, eram encontros, agora são lives. Né? Assim, ele vai ter que se manifestar, por exemplo, numa situação em que uma Ivete Sangalo, se quiser transformar a irmã numa vereadora, numa prefeita de Salvador, e chamar ela sistematicamente para participar da sua live, fazer TikTok com a sua irmã, fazer entrevistas, fazer lives, isso vai ter que ser considerado pela Justiça Eleitoral. Entendeu? Então, acho que a Justiça Eleitoral vai se deparar com situações que ela até então não se deparou. E a legislação não abraça, não acolhe essas situações, e o dinamismo e a criatividade do candidato e dos partidos me assombra, porque é impressionante como eles são criativos, e o julgador, a Justiça Eleitoral, cai do colo dela essas situações que ela tem que responder. Então, realmente, eu acho que vai ser uma das eleições mais difíceis. Eu comparo essa eleição à eleição de 98. Eu trabalho com eleição desde 1992. Não sou tão velha, não, viu, gente? Eu era uma criança quando eu comecei a trabalhar com eleição. Mas a eleição de 98, eu lembro que me marcou muito, em razão da 9504. Era muita novidade, era muita coisa diferente, e a gente não sabia lidar, não tinha jurisprudência, e a gente foi construindo aí, a gente construía as teses. Eu acho que a eleição desse ano, muito em razão da pandemia, das alterações, eleição municipal é sempre o balão de ensaio, né? Estoura tudo sempre na eleição municipal. Coitados dos vereadores e prefeitos, candidatos. Mas é verdade. E aí, normalmente, o que eles praticam nas eleições municipais vão ser julgadas e apreciadas e consolidados numa jurisprudência 2 anos depois. Ou seja, se consolidam só nas eleições estaduais e federais. Então, é um papel muito difícil. Eu entendo, e é isso que a doutora Denise disse, é muito bom debater. A gente precisa debater o direito eleitoral. A gente tem que pôr todas as cartas na mesa de todos os lados do balcão. O lado da Justiça Eleitoral, o lado do Ministério Público, o lado dos candidatos, advogados. A gente tem que colocar, tem que debater para olhar o outro lado, entender o outro lado. E só assim eu acho que a gente vai conseguir construir aí um debate bacana para resultar numa reforma eleitoral que realmente abarque as principais questões que precisam ser efetivamente cuidadas pela legislação. Né? Eu acho que a legislação não precisa cuidar de tantos centímetros, de tanto adesivo. Não, eu acho que ela pode, de uma outra forma, decidir valores, modalidades, formatos, sem esse grau de especificidade que eu acho que faz perder muito o brilho, a discussão, o debate, a liberdade de expressão, a festa da democracia.
Então, eu acho que a doutora Denise tem toda a razão, temos que debater, temos que amadurecer vários assuntos, vários temas, mas tendo na minha concepção. Meu pai falava muito uma coisa: minha filha, você pode exercer o direito em qualquer área, mas a sua formação, ele falava, da cintura para baixo, tem que ser constitucional. Você tem que ter os olhos na Constituição. Se você tiver os pés ali na Constituição, o resto se constrói. Então, eu falo que há pouco tempo eu dei uma palestra sobre responsabilidade constitucional. Não aquela responsabilidade objetiva, subjetiva do agente público, não. Mas a responsabilidade que nós, operadores do direito, legislador, julgador, todos os operadores e o próprio cidadão, nós temos que ser responsáveis constitucionalmente. Nós temos que decidir desde quando eu proponho um projeto de lei, quando eu aplico a lei, quando eu ajo, eu tenho que ser constitucionalmente responsável. Então, eu acho que esse é o grande pontapé que tem que ser dado aí para a gente amadurecer a nossa legislação eleitoral. Perfeito. E agora, já finalizando a nossa live, muitos comentários aqui elogiando a live, elogiando nossas debatedoras, doutora Ana Márcia, doutora Denise Goulart, a exemplo do Rogério Lemos, que coloca: acredito que a divergência de opiniões entre as palestrantes nos contribuíram para que tenhamos uma postura mais cautelosa frente ao período de pré-campanha, principalmente em relação ao gasto com ela. Separei essa mensagem porque acho que ela justamente resume ao que foi a nossa live. Foi justamente a possibilidade de escutar a opinião de vocês, que de alguma forma se confrontaram no momento, que nos permitiram, né, esse início de noite, né, até agora, tão proveitoso para aqueles que estudam o assunto, para aqueles que querem, de alguma forma, saber um pouquinho mais desse período de pré-campanha, sobretudo no que se refere aos gastos e à arrecadação, né, dos pré-candidatos. Eu gostaria de, desde já, agradecer o convite que me foi formulado para mediar essa live, dizer que eu fiquei muito feliz, muito satisfeita, honrada pelo convite formulado pela Escola Judiciária, na pessoa da Luciana. Foi maravilhoso, né, estar participando aqui com a doutora Ana Márcia, a doutora Denise, que são membros da ABRADEP, da qual sou membro também, que é a Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político, que é uma academia que está cada vez mais, né, já está posta dentro do mercado aí, do direito eleitoral como um todo, com especialistas. E antes de passar a palavra para a Luciana, que é a nossa coordenadora da Escola Judiciária, eu gostaria só de abrir para que a doutora Ana Márcia e a doutora Denise, caso queiram, só findar as suas participações, algum comentário com relação ao assunto que aqui foi tratado, para que vocês fiquem à vontade. Bom, podemos começar pela quem? Pela Denise, doutora Denise. Pensei que nós íamos aqui na ordem alfabética novamente, já estava aqui ansiosa por ouvir a querida Ana Márcia. Eu só tenho a agradecer a oportunidade de discutir o assunto. O direito eleitoral me interessa muitíssimo, faz parte da minha vida, está impregnado em mim. Eu acho que quando sair da justiça eleitoral, vou continuar respirando o direito eleitoral. E a beleza do direito é essa, né? É a possibilidade da argumentação, a possibilidade de visão de ângulos diferentes, de perspectivas diferentes. Ele é muito rico, a possibilidade de crescimento e aperfeiçoamento é muito grande, e eu acho que realmente é só o debate que propicia isso, a formação das convicções que depois podem construir um novo ordenamento jurídico melhor, que vai resolver alguns problemas, alguns anseios da população que são tão pertinentes, né? Muitíssimo grata pelo convite, foi um prazer estar com todos, minha querida Ana Márcia, espero encontrá-la em outras discussões. Aí a gente até combina algumas coisas antes que a gente já saia concordando. Não quero isso, não. Eu prefiro ouvir a doutora Ana Márcia com toda a sua sabedoria e articulação dos seus argumentos para que possamos crescer todos juntos. Muito obrigada, uma excelente noite a todos. Convite, a oportunidade, né? Eu volto a dizer, o debate ele é essencial
E espaços como esse, oportunizados pela EGE, pelo AB, pelo TRE aí do Pará, eu acho que só engrandecem as discussões sobre os temas e levam a uma evolução, tanto legislativa, jurisprudencial e de ação, né? De como agir, das pessoas de como agir, de se informarem, de esclarecer. Eu brinco que ninguém passa incólume, né, doutora Denise, pelo direito eleitoral. Eu falo que o direito eleitoral, ele transforma até a forma da gente pensar, agir, escrever, debater, ninguém passa incólume. Eu brinco que, assim, todo ano eleitoral, eu lembro que eu tenho que ir na dermatologista fazer o botox, porque até minha dermatologista já sabe, assim, que a minha ruga aqui, esse ano eu já falei com ela, desse ano aqui, essa aqui é a 36A. Essa ruga aqui é o 36A, porque realmente são discussões assim muito bacanas, sempre muito dinâmicas, e é só pelo debate mesmo que eu acho que a gente consegue evoluir. Então, para mim, foi um prazer enorme. Queria agradecer, né, a todos vocês, agradecer a doutora Denise, que o debate maravilhoso me colocou inúmeras interrogações que eu vou dormir pensando muito sobre elas, pensar até em escrever um pouco sobre isso. Agradecer a doutora Juliana, dizer que foi um prazer imenso participar desse evento e quero ter a oportunidade de conhecer esse Pará pessoalmente, que eu escuto maravilhas desse Pará, e aí eu quero, não foi dessa vez, mas quero deixar aí meu desejo expresso, e não só explícito, mas expresso, de querer, numa outra oportunidade, faço questão de conhecer essa maravilha do Pará. Muito obrigada.